Olá, está no ar o Arquivo Musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul. Através dos depoimentos dos músicos, radialistas, jornalistas, pesquisadores e também das imagens dos programas gravados pela emissora, nós vamos falar um pouco mais da nossa cultura musical e os seus protagonistas. Nesta segunda temporada, o Arquivo Musical conta a história do samba e do choro em nosso estado. E para começar, a gente conversa hoje com um pesquisador, turismólogo, jornalista, roteirista de teatro, bisneto do fundador de Campo Grande e cronista da cidade. Quem melhor do que Edson para contar para a gente a história do samba no estado. Tudo bem, Edson? Tudo bem, prazer estar aqui com você, principalmente falando de uma das coisas que eu mais gosto, o samba. Diz uma coisa, você é natural daqui de Campo Grande? Sim, assim em Campo Grande. E agora conta pra gente como é que você caiu no samba. Caí no samba, eu acho que eu tinha uns 6 anos, porque nós morávamos no museu, hoje Museu de Antônio Pereira, e viemos para a cidade morar aqui na João Cripa. Hoje João Cripa era a Constituição, entre a 7 e a Barão do Melgaço ali. Exatamente naquela região surgiram os grandes blocos dos anos 40 e início de 50. Ali, a 50 metros da minha casa, o bloco do Badu, um pouco mais abaixo o bloco do Índio, e na Rua 7, à minha direita, também próximo, o Nelson, com, salvo engano, chamava-se Flor de Maio, o bloco Nelson. Os 3 blocos importantes eram todos ali, próximos da minha casa. Eu ia com meus irmãos, ver aqueles ensaios, aquela coisa. Foi quando eu conheci o tal do samba, né? Era marcha e samba os blocos, né? Mas me apeguei ao carnaval, principalmente. Você, assim, a gente poderia dizer que a história do samba em Mato Grosso do Sul começou com o carnaval? Em 12, Eduardo Santos Pereira e Miguel Martins criam o primeiro clube carnavalesco, o famoso Clube dos Fidalgos, que abriu a história dos carnavais em Campo Grande, fazendo o primeiro desfile de rua, com o tal Clube dos Fidalgos, que só tinha homens no início, né? E a partir de então começaram a surgir aqueles cordões, blocos, e o samba aflorou, porque à época usava-se muito mais as marchinhas, né? O samba ainda não era tão conhecido por aqui. Quem começou mesmo o samba, ele se chamava Issa, eu não tenho o nome completo dele, mas ele fazia parte de um grupo que criou o bloco do Capivara, que era Oswaldo Santos Pereira, Antônio Sete, Oswaldo Santos Pereira, Antônio Correia da Costa, esse Issa. Eles criaram esse bloco e, ao invés de marchinhas, começaram a apresentar sambinhas, né? Inclusive dentro da igreja de Santo Antônio, que eles terminavam o carnaval, começava a missa de manhã, eles invadiam a igreja com bumbo tocando e cantando. Olha só. E aí você também falou do partitura, poetas e boêmios. Isso vem depois, já nos anos 20 para 30. Eles eram o quê? Agremiações Partitura carnavalescas? era formado por músicos. Os músicos da cidade se reuniram e criaram o bloco da partitura. Logo depois, os poetas e boêmios, que eram os jornalistas, por sinal, sabe? Que a maioria boêmio, né? Até hoje. Mas era um bloco organizado, quase já antecipando que quando o Otávio criou no Rio os Filhos da Pauta, quase aquilo. Juntaram-se jornalistas, né? E criaram aquela agremiação. Daí para frente começaram a surgir novos blocos na cidade, né? O primeiro grande bloco surgiu já lá do outro lado da cidade, na Zona Norte, fundado por Maria Vilela, que era o BenTV. Logo depois o Goinha, o famoso Goinha, cria os acadêmicos do bairro lá, que seria mais tarde a Escola Acadêmica do Samba. Na 7 já existia naquela região
Badu, o Esse Índio. do Goinha é Acadêmicos do Jardim Brasil? Acadêmicos do Jardim Brasil. Os três que puxaram essa história de grandes blocos em Campo Grande, o Badu. O Badu foi o grande e maior bloco da nossa história. Depois dele, o Índio, o Bloco do Índio, o Anais, na Rua 7, ali também reunia muitos bancários. Banco do Estado de São Paulo, Banco do Brasil, que à época existiam aqui mais forte. E o Nelson, depois com Flor de Maio. Você também formou um bloco, né, com seus amigos de infância? Bom, mas isso era bloco para passear no curso, fazer bagunça. Não era aquele bloco organizado. Era um bloco onde um tamborim, 10 panelas, muitas garrafas de uísque, dentro de uma madeira. Era uma bagunça que a gente fazia no curso, como todo mundo fazia. Uns vinham de caminhão jogando água e tal. Nós criamos um bloco para imitar aqueles blocos que existiam. Mas nem bumbo nós tínhamos. Era um bloco que saía cantando. Mais cantando e batendo panela, fazendo... Como nós, muitos outros aqui criaram assim pequenos blocos e tal. Isso sem falar nos grandes foliões que sozinhos faziam um carnaval que era um verdadeiro bloco, escola, porque eles davam show na rua. Tilson de Almeida, mais tarde o Ramon Achucarro, que substituiu ele, inclusive recebeu dele o chapéu. Nós tínhamos grandes carnavalescos, né, que surgiram e que faziam esse show pela Rua 14 durante o curso. Né? Vamos falar das rádios, né? Você disse que você participava do programa de auditório da PR7, né? Isso quando teria aí por volta já de 14 anos. Existia um programa que chamava Clube do Zezinho, apresentado pelo Sabino Presa. Era na PR7, ali na Rua 14 de Julho, e a gente ganhava como prêmio, à época o famoso Guaraná Tupi, Café Néctar, e eu queria cantar. Eu já vinha nessa bagunça, eu me inscrevi exatamente para cantar samba, porque não tinha concorrente e eu garantiria o prêmio. Então eu fiquei sozinho quase um ano cantando sambinha, e no programa adulto era o Xangô, o famoso Xangô, Antônio Silva, que cantava. Eu observava o Xangô, aprendia as músicas, e no outro domingo eu cantava. E ganhava o trono, lógico, porque era só eu, não tinha concorrente. Aí apareceu um Possique e se inscreveu para cantar samba. Eu me apavorei. Falei, agora eu vou perder, né? Depois de tanto tempo. O medo de perder o trono, procurei uma modalidade que não existia no programa e parti para a locução de futebol. Também ninguém fazia. Já foi Aí saiu do samba para o futebol. Decorei aquelas coisas todas de futebol e fazia aquela de locutor, ganhava. Você só fez na PR7 ou participou também? Não, depois teve a cultura, porque o Sabino, o programa Clube de Zezinho, se transferiu para a Rádio Cultura ali no 5º andar do edifício Nacal, quando inaugurou. Aí a nossa turma, né, toda aquela turma, Neuza Maria Matos, grandes cantoras de hoje aí, a Marlene Moreira, a Sinaíra dos Santos, a Montserrat, Vitória Montserrat, o Acardoso, grandes nomes que... Eu era um garoto, né, era do infantil, mas todos migraram quase para a Rádio Cultura. E lá também, Macaron era o apresentador, Sabino Presa, passaram vários grandes apresentadores nesse programa, que deram vida exatamente a muito do samba em Campo Grande, né? Que foi pegando mais. Só tinham esses dois programas de rádio na época que falavam do samba? De auditório, sim. Ah, sim, de auditório. Na época as rádios tinham essa mais força. Tocava samba durante a programação, mas misturado com outras músicas, não era um programa de samba. Eu vim conhecer programa de samba em Campo Grande agora, recentemente, quando o Cachopa começou a apresentar os programas dele. Me diz uma coisa, você foi para o Rio de Janeiro com quantos anos? Ah, não. Primeira vez fui com... Que você foi morar, você morou um tempo no Rio, né? Pouquinho, muito pouco. No Rio, eu caí na gandaia. E nessa eu
entrei no turismo, abri agência de turismo e passei a viver no Rio direto. Ali eu comecei a ser mesmo um carnavalesco, porque eu estava na fundação da Banda de Ipanema, no bar Veloso, né, que era o... Ela foi fundada mesmo no Jangadeiro. E eles traziam um livro para a gente assinar ali no Garoto de Ipanema. E a banda partia do Bando de Ipanema. É. Do bando. Você morou um tempo no Rio, conviveu com todos esses carnavalescos. E o que essa sua ida para o Rio trouxe de contribuição para o samba no estado? Veja bem, eu comecei a participar da Copacabana, da Banda de Ipanema primeiro, depois Miguel Lemos, Sá Ferreira, participando de bandinhas. E acabei lá na Barra, era ensaio da Padre Miguel. Ali eu entrei na primeira escola, era um bar que chamava Caíque, e lá se reunia Padre Miguel, fazia ensaio. Ali eu comecei a conhecer samba de escola. Até então eu conhecia bandas, né? Aí me apaixonei por aquilo, já começava a bolar sambinha na cabeça, que eu já fazia poesia, né? Então foi aí que surgiu o compositor? Aí veio o compositor, porque eu vim para Campo Grande, e aqui eu voltei, porque eu ia e voltava, né? Só que após a agência eu fui secretário de turismo do município primeiro. E peguei o carnaval aqui, ainda não oficial, era um carnaval que era julgado pelas autoridades. E não tinha quesitos nas escolas. Era um blocão, praticamente um bloco, porque não tinha alas definidas, não tinha... Aí eu trouxe o regulamento do Rio e implantei, obriguei as escolas a se apresentarem com as alas e os quesitos das escolas de samba. Agora, isso já foi em que ano? Já 78. Mas aí, em 78, quando eu falo que oficializei o carnaval de rua, as escolas prepararam muito bem, tinham todas as alas, aula de baiana, passistas, bateria, tudo aquilo que... Não tinha compositor para fazer os sambas. Talvez não conhecessem também, né? Assim, só uma das escolas, que é em cima da hora, mas tinha outro nome quando foi fundado, se apresentou com samba enredo, feito inclusive pelo Cambará. Sabe? E as demais não tinham samba. Então, me aventurei e falei, deixa comigo, eu faço. Não vai ser por falta de samba enredo que vocês não vão cumprir o regulamento. Aí comecei ali a fazer aqueles sambas que ficaram conhecidos, Maria Fumaça, Pompílio Barbosa e Josete, Tia Eva. Só falei de coisas da cidade. Personagens daqui, personagens, né? E fatos, né, que eu me lembro de ouvir falar do Pompílio, do Barbosa, Josete, do Josete, Tia Eva. Então, eu fiz vários sambas envolvendo esse pessoal, para todas as escolas. Então, eu competia praticamente comigo mesmo, né? Fiz para 5 no primeiro ano, 4 no segundo. Depois, eu me restringi à igrejinha. Aí que eu entrei para valer, né? E comecei a fazer os sambas. E fiquei aí campeão 14 anos. Edson, a gente vai dar um pequeno intervalo. O Arquivo Musical vai fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta.